A graça e a paz do Senhor, queridos irmãos. Aqui quem fala é o apóstolo Ricardo Costa e nós estamos hoje aqui para mais um vídeo para compartilhar com vocês um pouco daquilo que o Espírito Santo tem nos ensinado. Mas antes, compartilha, clica no sininho, se inscreva em nosso canal e compartilha essas mensagens com os teus amigos. Nos ajude a divulgar essas mensagens que o Senhor tem nos ensinado. Olá, meus queridos, graça e paz. E o assunto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje, ele tem a ver com uma mensagem que eu achei bem interessante, porque eu estive ministrando em uma igreja na semana passada. Não foi nessa região, não foi aqui em Votuporanga, foi em outra cidade, não vou citar o nome, mas sempre que a gente termina de ministrar, sempre que a gente termina de orar pelas pessoas, vem aquele monte de gente e pede orações pra gente. E eu lembro que aconteceu algo bem interessante. Uma moça, ela chegou até nós e pediu: pastor, você pode orar por mim? Eu falei: posso sim, é algo específico. E ela disse: pastor, sim, é pela minha vida, pelo meu casamento, pela minha vida sentimental, pela minha vida familiar. Eu tenho um esposo e ele está morando em outro estado. Eu morava com ele lá e eu larguei ele lá e vim embora para cá, para essa cidade. E eu perguntei: mas por que você fez isso? Ela disse: porque eu estava naquela cidade. Ele segue a Deus, ele é uma pessoa evangélica também, mas ele tem um temperamento muito difícil. E nesse temperamento difícil dele, um certo dia, chegou uma irmã da igreja, uma profeta, e ela falou para mim que Deus mandou dizer isso, que era para mim ir embora para casa dos meus pais, morar com eles, porque Deus ia levar o meu esposo ao leito de doença, de enfermidade, para que só então Deus pudesse mudar o caráter dele. A pergunta é: será que Deus realmente faz isso? Leva uma pessoa ao leito de morte para poder mudar o caráter dessa pessoa? Esse é o tema que eu gostaria de falar contigo. Porque eu tenho visto que nas igrejas hoje em dia isso tem acontecido com muita frequência. As pessoas, elas têm repetido isso muitas vezes. Quantas pessoas a gente tem visto que fica doente e quando nós vamos orar, elas dizem: estou doente porque isso é permissão de Deus. Deus que colocou essa doença em mim para me ensinar algo. Querido, a Bíblia não me mostra isso. Eu conheço um Deus que é Pai, eu conheço um Deus que é poderoso, eu conheço um Deus que é bom. E ele sendo Pai, a palavra de Deus diz que qual Deus, qual Pai, que o seu filho lhe pede pão e ele lhe dará pedras? Nenhum. Eu não conheço em nenhum lugar algo desse tipo. Eu não conheço nenhum trecho da palavra que fala a respeito disso. O que eu vejo é um Deus que ele é muito bom e ele sempre quer o melhor para nós. A palavra de Deus é clara em dizer que não existe nada que possa nos separar do amor dele, que está expresso em Cristo Jesus. E se Jesus é a expressão de amor do Pai, aonde Deus nos amou de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por nós. E um certo dia Jesus, a palavra de Deus conta a história que um dia Jesus estava caminhando e vem um leproso e pede para Jesus: Senhor, tu podes me curar se tu quiseres. A Bíblia diz que Jesus estende a mão, toca nele e diz: eu quero ser limpo. Eu não vejo de forma alguma, em nenhum momento, Deus colocando uma enfermidade em uma pessoa para poder mudar o caráter dessa pessoa. Isso não existe. Isso não é vontade do Senhor. Aí você me pergunta assim: mas na palavra de Deus fala de Jó, aonde Deus permitiu
que Satanás tocasse na vida dele, que Satanás tocasse e colocasse enfermidade nele. Deus até permitiu que a doença fosse lá, que Satanás fosse lá e colocasse a enfermidade nele, mas não foi Deus que colocou a enfermidade nele. Deixa eu te perguntar uma coisa, tu tem um filho e o seu filho, ele é muito teimoso, desobediente. Por acaso você vai chegar para teu filho e vai dizer, por causa da tua desobediência, eu vou te colocar uma pneumonia, tu vai ficar agora 1 mês de pneumonia. Ou por acaso você tem o seu filho desobediente e você vai chegar e vai dizer, agora por causa da tua desobediência, eu vou te colocar um câncer e tu vai ficar com câncer por causa disso. Me responda, você faria isso, querido? Você faria isso com o teu filho? Responda. Eu acredito que não. Eu acho que você não faria isso. Por que será então que Deus faria isso contigo? Não é permissão de Deus colocar a enfermidade em uma pessoa para mudar o caráter dela. Existe um padrão bíblico que Deus criou e nem ele sendo Deus, ele não passa por cima. O nome deste padrão chama-se livre-arbítrio. E Deus criou esse padrão no início, quando Ele criou o homem. Ele criou o homem, Ele criou Adão, depois Ele criou Eva e Ele disse assim, em tudo você pode tocar. Você só não pode tocar naquela árvore que faz... a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele deu, digamos, um mandamento para Adão, mas ele não obrigou ele a não fazer aquilo. Adão então foi lá e fez. E aí desobedeceu a Deus. Isso Deus permitiu colocar essa diferença para dar a escolha para o homem, para ele escolher o que ele quer fazer. Então quando a gente fala de mudança de caráter, não é Deus que vai te colocar, não é Deus que vai colocar uma enfermidade em você para que você tenha essa mudança, de jeito nenhum. A escolha é sua em querer essa mudança. E quando você corre para Ele e pede para que o Espírito Santo ele venha te ajudar, Ele começa a te dar forças e te dar direção acerca da tua mudança. Querido, eu te peço que você medite nessa mensagem. Tire essa ideia da sua cabeça que Deus colocou essa enfermidade em você para que você viesse conquistar algo, que Deus colocou uma doença em você. A gente tem ido nas igrejas e tem visto igrejas inteiras aprisionadas nesse pensamento. E deixa eu te falar uma coisa, se Deus colocou uma doença em uma pessoa para mudar algo nela, e eu vou lá orar para que essa doença seja curada, então eu estou indo orar contra os princípios de Deus. Concorda comigo? Se Deus colocou uma doença em você e você vem e pede oração para mim, para que você venha ser curado, e eu oro, então eu estou indo contra Deus. Não tem lógica, não tem fé, não tem explicação para uma coisa dessa. Não existe isso. Medite nessa mensagem. Eu te peço, compartilha com os teus amigos essa mensagem e deixa Deus te usar como um canal de avivamento nessa terra. Porque através dessa mensagem, muitas pessoas que estão aprisionadas nesse pensamento, elas podem ser libertas hoje. Um grande abraço e até o próximo vídeo.